Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Não há como negar, o mundo está em caos e os sinais dos tempos estão cada vez mais evidentes. O Senhor tem falado com clareza àqueles que estão atentos. E nessa mensagem, a nossa irmã Christine compartilha uma revelação impactante, um alerta profético sobre os últimos dias e a necessidade de estarmos preparados. Antes de começarmos, queremos lembrar que este é um espaço de fé e intercessão. Se você tem um pedido de oração, deixe o seu nome nos comentários. Estaremos intercedendo por você. Abra o seu coração, ouça essa mensagem e peça discernimento ao Senhor, porque o tempo é curto. Vamos juntos meditar nesta palavra e nos preparar para o que está por vir. Amém? Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos. Meu nome é Christine, do canal My End Time Messenger. Oro para que todos vocês estejam bem. Não podemos mais negar. Tudo o que está acontecendo no mundo é um verdadeiro caos. É tempo de acordar, porque estamos sem tempo. Há muitas coisas acontecendo que eu vou chamar de mistérios. Outros podem chamar de conspirações. E este é um outro termo. Eventos que são relatados nas notícias muitas vezes parecem ilógicos e muitas vezes as pessoas não têm explicações para eles. Há muitos acontecimentos trágicos que permanecem misteriosos e nós entendemos que a mídia e o governo provavelmente não nos darão as respostas. Há muita incerteza e o Senhor me revelou em janeiro de 2024 que tudo está roteirizado. Eu mencionei isto em um vídeo anterior que recebi do Senhor. Há uma conspiração. Tudo já está escrito. A mentira e o engano serão multicamadas. Estamos experienciando muitas coisas e eventos. Por exemplo, o grande número de avistamentos de drones nos Estados Unidos. Isso já acontece há meses. E tudo o que nos dizem é: não olhem para cima. Ou que eles estão ali apenas para pesquisa e vigilância. Não nos dão as respostas claras. As respostas verdadeiras não são fornecidas. E olhem para o número de acidentes de aviões. Eu estou no Canadá, perto da fronteira com os Estados Unidos, e nos últimos 2 dias houveram 3 quedas de avião. Nos Estados Unidos, uma delas foi um acidente significativo em Washington, D.C., mais um mistério. Muitas teorias e especulações em torno disto. Desde dezembro, houveram várias quedas de avião na Rússia, Coreia, Estados Unidos e em outros países. E isso nos faz questionar por que tantos aviões estão caindo de maneira trágica. O grande e terrível dia do Senhor pode acontecer a qualquer momento. E para aqueles que forem deixados para trás, será extremamente aterrorizante. Eu ouvi do Senhor várias vezes, inclusive ontem de manhã. Ele me disse que ele estará no trovão. Esse trovão será extremamente alto, tão assustador que parecerá que o céu está se rasgando, que os céus estão desmoronando, e ao mesmo tempo a terra tremerá violentamente, como um grande terremoto. Muitas pessoas morrerão apenas pelo medo e pânico. Então, você deve estar pronto, você precisa estar preparado. Não há mais tempo. Eu sei que continuo dizendo isso, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Estamos nos últimos momentos. Há uma grande conspiração em andamento. Eu ouvi essa palavra do próprio Senhor. Ele nos alertou. Essa conspiração é contra os filhos de Deus. E eu preciso continuar lembrando vocês sobre Donald Trump. Isso é muito interessante. A Escritura diz em 1 Coríntios 15:52, num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará. E nós temos um presidente chamado Trump. Eu sei que muitos dirão, essa passagem fala sobre a trombeta e não sobre Trump. Mas eu acredito que isso também serve como um sinal para nós. Não ignore isso. Eu já profetizei sobre o Trump antes.
e sobre a grande ilusão em torno dele. Muitos líderes da igreja são fascinados por ele. Eles o admiram, eles o valorizam profundamente. Mas Deus já nos enviou várias advertências sobre isso. Não idolatre homens. Muitos estão idolatrando Trump. Sejam advertidos, sejam muito cautelosos. Eu já disse antes e vou dizer novamente, Trump apontará para o anticristo. Eu o vi em uma visão com as mãos sobre um caixão dourado, e muitos o aplaudiam, e muitos crentes o seguirão. Não sejam enganados, muitos profetizarão falsamente sobre ele. Mas Trump não é um crente renascido, ele não é um escolhido de Deus. Vocês precisam observar atentamente. Olhem como ele fala, olhem como ele age. O Senhor já declarou, eu já compartilhei esse aviso em muitos vídeos. O sistema político é contra Deus. Isso inclui o Trump. Nenhum líder político pode te salvar. O anticristo também parecerá no início alguém agradável. E lembrem-se em 2 Coríntios 11:14. Não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Vocês precisam compreender isso. Satanás está trabalhando nos bastidores e, em muitos casos, ele nem está escondido. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar. O engano será muito poderoso e vai se intensificar ainda mais. E muito pior, logo depois que a noiva de Cristo partir, e isso pode acontecer a qualquer momento. Deixe-me dizer algo. Alguns crentes decidiram sair das redes sociais, e eu entendo isso. Se você luta contra o vício em redes sociais, eu entendo. Mas como você terá acesso a notícias não censuradas se evitar completamente as plataformas como YouTube e outras plataformas? Muitas dessas redes são os únicos lugares onde ainda se pode relatar o que realmente está acontecendo no mundo. E mesmo esses espaços logo serão censurados muito em breve. E se você desligar tudo, como você ouvirá os mensageiros de Deus? Como você ouvirá as mensagens do Senhor? Deus está usando a internet neste momento. Sim, o inimigo pode explorar a internet para os seus propósitos, mas Deus alcançará milhares de pessoas por meio dela nas últimas horas. Nas notícias da TV e da mídia, elas são censuradas e eu ouvi isso diretamente do Senhor e já compartilhei isso aqui antes. Eu vou repetir o que o Senhor me disse. A nova ordem mundial será infundida com o poder do engano. A mídia, servindo a essa agenda, é um inimigo. Mentiras infiltradas e dominarão a mídia. Não escutem a propaganda. Não permitam que as pessoas os influenciem. Eu ouvi isso várias vezes do Senhor. A nova ordem mundial já está operando nos bastidores. Tudo já está preparado para o anticristo, para que ele assuma o controle, assim que o arrebatamento acontecer. E isso pode ser a qualquer momento. Então, em vez de se desligar completamente das redes sociais, use-as com sabedoria. Exercite autocontrole, porque o fruto do Espírito inclui o domínio próprio. Estamos vivendo tempos perigosos. Já ouvimos pessoas dizerem, eu simplesmente não quero saber o que está acontecendo no mundo porque é muito assustador. É muito pesado. Eu só quero viver a minha vida normalmente. Não sejam ignorantes. A hora é muito, muito tarde. Se você não está atento, não está preparado, não está enxergando os sinais dos tempos, você está em grave perigo. O anticristo já está no horizonte. Ele já está operando nos bastidores. E antes que você perceba, o arrebatamento terá acontecido e o anticristo se revelará ao mundo. E com ele virá a marca da besta. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos ignorantes agora. Não devemos, e nós devemos ser vigilantes. Jesus nos ordenou a sermos atentos. Ele nos ordenou para reconhecermos os sinais. E porque Ele nos deu esse aviso. Porque Ele nos mandou ficarmos atentos aos sinais. Porque estes sinais indicam a iminência do arrebatamento.
Sim, ele virá como um ladrão, mas apenas para aqueles que estão na escuridão espiritual, para aqueles que estão espiritualmente apáticos, para aqueles que vivem na negligência espiritual. Muitos desses crentes estão dentro da igreja adormecidos, vivendo em um estado de entorpecimento espiritual, acreditando que ainda há muitos anos antes do arrebatamento. Eles acham que estão seguros porque estão dentro da igreja, enquanto os seus pastores os conduzem ao erro. O Senhor falou claramente, ele disse: muitos estão sendo enganados, muitos estão marchando direto para a armadilha do inimigo. Não permitam que isso aconteça com vocês quando o arrebatamento acontecer. Os crentes que ficarem para trás se voltarão contra os seus pastores e os culparão por não os terem preparado. Nós não fomos chamados para viver na escuridão espiritual. Nós pertencemos à luz. O arrebatamento é para os salvos. Então abram os olhos, não vivam em uma bolha. Não idolatrem líderes políticos. Somente Jesus pode nos salvar. Nós somos a geração que verá Jesus voltar nas nuvens. Isso pode acontecer a qualquer momento, em um piscar de olhos. Você não pode se dar ao luxo de estar espiritualmente dormindo, de estar ignorante, de estar apático neste momento. Este é o tempo de estarmos despertos. Este é o tempo de estar preparado. Foquem em Jesus e se agarrem a Ele, porque tudo está acontecendo no mundo. Já foi profetizado nas Escrituras para os últimos dias. Não confiem apenas na sua igreja. Você só estará seguro se estiver em um relacionamento pessoal com Jesus, se estiver preparado, se estiver atento aos sinais, se estiver ansiando pela volta de Cristo. Irmãos e irmãs, eu oro para que todos vocês tenham discernimento. Eu oro para que sejam protegidos contra os ataques do inimigo. Que o Senhor abençoe vocês e proteja e supra todas as suas necessidades. Irmãos e irmãs, segurem firme sua coroa, pois nossa redenção está próxima. Deus abençoe a todos. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. O nome desse plano genial que o presidente Donald está implementando, genial para os Estados Unidos, talvez muito perigoso para o resto do mundo, se chama, sabe como? Se chama Grande Reset, se chama Quarta Revolução Industrial, se chama Capitalismo de Stakeholder, se chama a Ordem Internacional Nova. Isso que eles estão fazendo é a implementação da ordem internacional nova, do capitalismo de stakeholder ou da quarta revolução industrial, que são termos do Fórum Econômico Mundial. Aí você fala, Daniel, você está querendo dizer que os Estados Unidos estão implementando exatamente o que o Fórum Econômico Mundial prega? Exatamente. Se você olha a amizade do presidente Donald com o Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, você entende isso. Ou seja, o plano do Grande Reset, que foi apresentado pelos progressistas, o mundo rejeitou. Mas agora o mesmo plano está sendo apresentado pelos conservadores, com uma roupagem diferente, o mesmo produto, com uma embalagem diferente, o mundo tá aleluia. Isso vai ser ótimo para os americanos e ótimo para os bilionários controladores do mundo. Para o povão, é complicado, sabe por quê? Assim como foi no ano 2000, assim como foi no ano 2008, assim como foi em 2020, 2025 está sendo programada a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Você sabe que no ano 2000, no ano 2008, no ano 2020, os bilionários ganharam muito mais bilhões e as pessoas simples perderam dinheiro. Por quê? Eles não conseguiram entender o pump and dump, não conseguiram entender o jogo. É claro que se começar uma crise global, os Estados Unidos vão colocar a culpa em quem? Vão colocar a culpa no Canadá e vão colocar a culpa em Pequim. Eles vão colocar a culpa no Canadá falando, eu mando muito dinheiro para o Canadá, mas o Canadá não me recompensa. Então eu vou botar tarifa sobre eles. O erro foi deles colocarem tarifa em mim, não eu colocar tarifa neles. Então fiquem tranquilos, porque o presidente Donald, Elinho Mosca, já estão programando para quando começar essa encrenca, e eu acho que ela vai começar em fevereiro ainda, espero que não, talvez não comece. Provavelmente não vai acontecer nada demais em fevereiro, mas tem alguns analistas lá em Wall Street que já deram até uma data, dizendo quando que vai começar essa encrenca toda aí. Porque isso é uma crise global que depois os Estados Unidos vão contornar para seu próprio benefício. É uma crise global que vai prejudicar muito o cidadão comum e beneficiar muito o governo americano e os bilionários do planeta Terra.
Porque, obviamente, mais uma vez, eles vão imprimir trilhões de dólares. Esses trilhões de dólares serão revertidos para eles mesmos, ok? E isso tem tudo a ver com a ideia dos Estados Unidos de fazer uma reserva estratégica de Bitcoin. Essa parte não vai dar tempo de explicar hoje, eu vou explicar lá na ARC. Então, preste muita atenção. O que está programado aí que eu acabei de te ensinar se chama Grande Reset, Quarta Revolução Industrial, Capitalismo, Stakeholder e Ordem Internacional Nova. E quem está implementando é o próprio presidente Donos, seguindo a agenda do Fórum Mundial do Klaus. Se você não entender isso, você vai ser engolido. Eles já estão falando até sobre essa data em que o sistema vai quebrar. E se o sistema quebrar, qual é essa data? Para saber o que fazer, a gente precisa saber primeiro o que vai acontecer. Então, isso que eu estou te dando de aula hoje, eu já estou te falando há 15 dias. É porque hoje eu estou falando de forma mais clara, ok? Nilda Lopes também gostou muito da aula. Então, meus amigos, o que está programado para acontecer tem pelo menos 10 passos, ok? E eu quero falar pelo menos os 4 primeiros passos para vocês. Então, meus amigos, isso que está programado para acontecer agora em fevereiro, e a data eu vou falar lá na Arca, tem 10 passos que estão programados, tá? Vou falar para vocês os primeiros 4. Primeiro, rebaixamento do crédito, para que os países se desfaçam dos títulos do Tesouro Americano. Acabei de falar isso para vocês. Os países que têm a dívida americana na mão, devolvendo a dívida para os Estados Unidos. Aumentar rapidamente as taxas para desencorajar as pessoas de comprar o título americano. Restringir linhas de swap, causando escassez de dólar no mundo. E, número 4, um incidente orquestrado ou um cisne escuro. É isso que talvez pode acontecer em fevereiro. E aí, depois desse 4º passo, meus amigos, tem mais 6. E você precisa entender o que vai acontecer nessa sequência para, se acontecer, eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer, você está preparado. Porque eu prefiro esperar o melhor e me preparar para o pior. Eu estou esperando o melhor. Eu acho que não vai acontecer nada diferente em fevereiro. Mas se acontecer, eu já vou saber o que aconteceu e o que fazer para me proteger. Porque eu não vou ser enganado pelo que a mídia está dizendo, nem que pela propaganda que está sendo feita, ok? Meus amigos, forte abraço para vocês. Fique com Deus. A mim todas as coisas retém que é bom. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Não só hoje, mas para todo sempre, ok? Lembrando para você, a melhor solução para tudo é Deus, através do seu Filho Jesus, ok? Porque a nenhum outro nome foi dado para ser o mediador entre Deus e os homens, a não ser em Jesus Cristo. Então, através de Jesus, você chega a Deus, peça a Ele, confia nele, ajoelha, coloca o teu joelho no chão, fecha a porta do teu quarto, ora que Ele vai te revelar o que você precisa saber, ok? A Bíblia diz, batei, abri-se-vos-á, buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Tudo que eu ensino aqui, Deus pode revelar para você se você orar. Então, ore. Busque e Ele vai te revelar o que é melhor para a sua vida. Esta foi a mensagem. E se ela falou ao seu coração aqui, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal, às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você acredita que Jesus está voltando, compartilhe esse vídeo. Se você já teve um sonho parecido, escreva aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.